Muito boa noite, pessoal. Um grande prazer receber vocês aqui mais uma vez na nossa aula do nosso curso de hebraico, né? Você pode aí crescer, aprender no conhecimento da língua original da Bíblia, conhecendo o hebraico bíblico. E como você já tem acompanhado, né? Nós vamos ter a nossa aula aí voltado para os dois aspectos, né? Então, o aspecto propriamente da língua, da gramática, do conhecimento do hebraico, e também vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da maneira de pensar, de refletir do mundo, né, do contexto do hebraico bíblico, a maneira de entender a realidade, né? Então, eu convido você a me acompanhar, né? A gente vai aqui começar a compartilhar um material que vai ser bastante útil para o nosso entendimento, né? A gente está chamando aí de volta a mentalidade hebraica, né? Estamos aqui com hoje um fundo um pouquinho diferente, né? Eu estou aqui com um fundo hoje de Mar da Galileia para o pessoal começar, né, a refletir aí, pensar um pouquinho nesse espaço tão especial. Vamos lá, né? O que a gente entende? Nós, aqui na maioria das pessoas que estão fazendo esse curso, né, vem de um pano de fundo que envolve a tradição protestante evangélica, e aí nós temos uma, que eu posso chamar assim, de uma caminhada, né, histórica, quando os primeiros reformadores, e aqui a gente está falando, né, envolvendo desde Lutero, Calvino, também da Reforma Anabatista, todo mundo, né? Eles começaram, né, a avaliar o caminho aí da Idade Média, né? E eles viram que o edifício teológico, eclesiástico e religioso, né, que eles tinham diante de si, né, na época ali do final do século XV, começo do século XVI, tinha se distanciado bastante da proposta original do cristianismo. É tantos séculos, muito relacionamento com o mundo greco-romano, né? Então, o movimento da Reforma, que foi uma espécie de redescoberta da Bíblia, né? O foco era um retorno às raízes, por causa da primazia da palavra. A ideia é chegar na fonte original, o cristianismo primeiro, né? E aí, esse movimento trouxe o quê? Olha que coisa interessante, um caminho de redescoberta do hebraico, né? Estudando a língua, a cultura e até mesmo a maneira de enxergar na cosmovisão, né? O que os ingleses chamam de worldview, e os alemães chamam de Weltanschauung, né? Qual é a maneira de ver o texto sagrado, né? E isso é interessante porque tem que entender isso, o seguinte, né, que no ambiente medieval as pessoas conheciam latim, as pessoas estudavam grego, né, mas as pessoas não conheciam o hebraico. O hebraico era praticamente não utilizado, as pessoas seguiam a tradição, né, e aí o que aconteceu, né, é, esse momento trouxe um caminho em que o pessoal começou a ter contato, inclusive com eruditos, estudiosos, judeus, para poder, inclusive, traduzir o Antigo Testamento adequadamente, né? Mas a pergunta é, será que a nossa caminhada da reforma foi suficiente para a gente resgatar essa herança primeira, né? Será que esse mundo greco-romano, muito forte, muito poderoso, tem a sua pertinência histórica, pertinência filosófica e cultural? Será que ele, de fato, permite que a gente enxergue lá as raízes primeiras, lá dos primeiros discípulos de Jesus, né? Eu tenho tido experiência de levar vários grupos de estudo bíblico lá para Israel, né? E quando as pessoas estão ali, a gente vê que elas estão, né, tentando entender algumas coisas e às vezes isso é um pouquinho difícil em função dessa realidade, né? Então, se a gente voltar, né, o nosso pensamento para esse realinhamento hebraico, isso aqui é parte de um artigo que depois a gente vai encaminhar para vocês para reflexão também, né? Isso deixaria a gente talvez mais humilde, né? Mesmo menos desejo de dominar o texto de uma maneira em que as nossas categorias muito racionalistas às vezes predominam, né?
e ajudaria também a gente talvez entender um pouco a visão dos outros, né, com mais tolerância e fraternidade. A gente precisa enxergar e viver a vida sob essa perspectiva hebraica, né, numa espécie de caminho que traz um encantamento diante do sagrado, do divino, aceitar o fato que Deus é inefável, né? E a gente enxerga uma realidade muito mais complexa, né? A Bíblia hebraica, a gente vai ver, não é só uma questão de língua, né? Não é só uma questão de gramática, ela mantém uma série de questões que a gente acabou na nossa tradição, vamos dizer, greco-latina, né, e depois ocidental, separando, né, e afastando, ela mantém essas tensões e isso sem trazer nenhum prejuízo à realidade da compreensão de Deus. Então vamos lá, a gente entender alguns dos aspectos que eu vou aqui mencionar e eu vou talvez selecionar alguns aqui que poderiam, assim, não dá para a gente falar hoje somente de tudo, né? Mas olha que coisa interessante, né? No jeito grego de pensar, a preocupação com os filósofos antigos, né, especialmente quando você estuda Platão, Aristóteles, né, era exatamente descobrir, né, a chamada essência das coisas. Né? Você queria descobrir aí a questão que envolvia, né, o assunto que tinha a ver com a cosmologia e a metafísica. Né? Então, quando se pensa em Deus, apesar de que Platão e Aristóteles falam sobre Deus, eles vão enfatizar muito esse negócio de que Deus é, né? Essa descrição de um elemento visto dessa maneira é uma, vamos dizer, uma obsessão dessa busca grega. Se você olhar bem na Bíblia e olhar no Antigo Testamento, mesmo que a gente tenha essa questão, você vai até convidado depois, se quiser ver uma mensagem sobre isso no nosso canal da IBNU, né? Você vai ver que a ênfase na Bíblia, muito mais de tentar descrever a ontologia, a essência de Deus, é descrito o fato de que Deus é um Deus que age. Deus é um Deus que ele age no eixo da história. Até a questão do nome de Deus, né? A gente fala em hebraico, né? Você sabe as letras sagradas, né? Agora você já foi alfabetizado, né? É, o Yud, Rei, Vav, Rei, Yehová, Yahvé. Na verdade, aquelas quatro letras, elas representam, né, como se fosse assim, né, meio que, vamos dizer, a grosso modo, o presente, o passado e o futuro do verbo ser. Né? Então, mais do que dizer que Deus simplesmente o nome de Deus tem a ver com Deus ser o eterno. Né? E quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz Erie Asher Erie, ele não diz literalmente eu sou o que sou, mas é que eu escolherei ser, ou eu serei o que eu quiser ser, né? Mostrando que Deus é incontrolável, que Deus não pode ser dominado por ser humano. Então, muito mais do que descrever, né, uma ontologia divina, o ser divino, a Bíblia está preocupada em nos revelar Deus, até o ponto em que ele pode ser conhecido, mas um Deus especialmente que age no eixo da história. Por isso, no pensamento bíblico, uma coisa interessantíssima, tem um valor muito grande o que a gente chama do eixo do tempo, né? Enquanto no mundo grego, por exemplo, o espaço era muito importante, né? Se falava muito, né, dos elementos estéticos, né? As coisas que têm a ver com a visão têm muito valor. No mundo hebraico, a coisa vai numa direção diferente. Vale muito tempo, vale muito a história e especialmente um Deus que age, né? Então, essa questão da história cria uma cultura que reflete muito essa importância da ação divina e da memória dessa ação divina, né, através das diversas gerações que retomam a história antiga, redefinem a sua identidade e constroem o futuro. Né? Por isso que você vai ver uma coisa interessantíssima no pensamento bíblico, que é uma coisa totalmente diferente, porque o mundo grego, o mundo pagão, eles não tinham, vamos dizer, um conceito de história muito amadurecido. Né? Eles pensavam, no máximo, na história com base naquilo que é chamado mito do eterno retorno. Porque de onde se entende o tempo? Se entende o tempo da natureza. Se entende o tempo a partir dos ciclos que nós observamos durante o ano, as estações, né? Então a impressão é que a coisa vai e volta, né?
Na Bíblia, a gente vê um caminho diferente, né? Porque o tempo é o tempo divino, né? Existe um estudioso judeu que diz um negócio muito interessante, né? Que é exatamente enfatizando essa história que o tempo é a principal manifestação de Deus, né? O transcurso do tempo vamos dizer assim, uma espécie de comprovação da existência divina. E nesse aspecto, quer dizer que o tempo ele é preenchido de significado, né? Ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim, ele tem propósito, ele tem diretriz, né? Por isso que a gente vai ter na Bíblia o desenvolvimento desse raciocínio histórico e apocalíptico, né? A história não está solta, ela está caminhando numa diretriz que tem propósito, ela vai trazer uma solução para o problema do mal e do sofrimento, e ela tem um desfecho apoteótico, vencedor e extraordinário que tem a ver com esse caminho, né? Messiânico, escatológico, apocalíptico, né? Que é filho, né? Desse pensamento histórico. Então, isso é muito interessante para a gente ver. E você sabe que, na verdade, na cultura ocidental, a gente fala, mas estuda muito nas escolas, né? O pensamento grego, a importância dos povos aqui, a influência dos romanos no direito. E a gente pensa assim, os hebreus eles contribuíram com a religião, né? É mais do que isso, né? Porque esse raciocínio histórico entrou, por exemplo, na história ocidental por meio de Agostinho, mas a raiz é a raiz hebraica, é a raiz de pensar em termos do valor da história, né? Então, é muito interessante a gente dar uma olhada nesses elementos, né? No mundo grego, né? Que acabou sendo, vamos dizer, no mundo pagão, uma libertação do mundo cheio de mitos, né? E de temores da religião pagã antiga para uma libertação da razão, né? A razão torna-se um instrumento para avaliar a realidade, né? Fora do pensamento mítico. E aí você vai ver isso, né? Especialmente em Platão e Aristóteles, que acabam sendo uma análise racional, né? Mas essa razão, ela é uma razão dominadora, né? Ela é uma razão que transforma o mundo em um objeto que é analisado pela perspectiva do homem, e o ser humano necessariamente adquire o centro do palco, né? O Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas, né? No pensamento bíblico, você não tem assim uma ênfase numa razão independente e nem tem uma postura de rejeição da razão. Mas você tem uma ideia tão significativa, né, em que a realidade humana só é entendida em função da realidade superior, que é a realidade de Deus. Por isso que a Bíblia, por exemplo, olha que coisa diferente, né? Você vê que a Bíblia não gasta tempo tentando provar racionalmente a existência de Deus. O Gênesis abre, ele não entra, né, em discussão, olha pessoal, vou mostrar aqui do ponto de vista racional. Não, ele chega já afirmando, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aliás, você já vai aprendendo aí, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? Ele apresenta o fato de que Deus é o Senhor sobre tudo. E esse elemento é importante porque Deus é a realidade unificadora da experiência que nós temos com respeito ao mundo à nossa volta, né? A centralidade humana não é a referência que acompanha o pensamento hebraico, né? E a razão também tem um seu papel limitado, né? E aí nós vamos ver uma coisa interessante, porque esse mundo grego vai caminhar na direção de um antropocentrismo, né, como a gente mencionou, né, que é tão enfatizado por Protágoras e é tão marcado pelos grandes filósofos, né, vai ter um amadurecimento desse antropocentrismo na estrutura social, né, de modo que você vai ter a Grécia era um ambiente meio difícil, né, assim, porque as cidades chamadas cidades-estados eram tudo separadas pela geografia, né, você vai ter o surgimento dessa preocupação com a polis, né, de onde vem a nossa palavra política, e vai surgir o Estado, né. Você vê que no pensamento bíblico a coisa vai numa outra direção, né, porque
essa ideia de que Deus é o centro de tudo, é uma ideia teocêntrica, ela vai mostrar um enfoque de que Deus age na história de uma nação em que ele escolhe agir de maneira particular e especial, ao mesmo tempo que ele age no cenário dos outros povos também. Então, essa ideia do Deus agindo na história, né? E aí a relação é muito interessante, não focaliza tanto uma polis, um estado. Aliás, na Bíblia isso vai aparecer confuso, porque os estados surgem, né? Vamos dizer assim, a cidade independente de Deus, desde o Gênesis 4, ela surge como uma atitude de arrogância, de prepotência, de autossuficiência, né? E enquanto, na perspectiva hebraica, vale muito a pessoa diante da relação que ele tem com a tribo e com a família. Interessante que quando você vai falar da identidade de alguém, você não falaria o que a gente diz, ó, fulano é um filósofo grego, olha, o ciclano é um médico francês, olha, o indivíduo ali, ele é um engenheiro polonês. Não, você descreve a pessoa em função da relação que ele tem, né? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Você nem chama ele de profeta, né? Vamos dizer de quem ele é filho, de que tribo ele é, né? A quem ele pertence, né? Quando Boaz fica sabendo que Ruth chegou e ele quer saber quem é a Ruth, ele não diz quem é ela. Ele pergunta a quem ela pertence, ou seja, qual é a família. O universo relacional, né, sob essa ação divina maior na história, ele é absolutamente importante, valioso e significativo. Por que isso é tão importante para a gente pensar na nossa aula, né? Porque quando você vai estudar o hebraico, vai conhecer as letras, as palavras, né, você deve saber que existe todo um mundo, um admirável mundo velho, né, por trás dessa realidade e que é absolutamente especial, significativo e que ajuda a gente a entender as coisas mais adequadamente. Se você vai aprender, né, o hebraico com a intenção de entender a realidade bíblica, né, que está presente nesse contexto hebraico, certamente a gente tem condição aí de se aprofundar, né, de maneira mais adequada. Como é que o mundo grego se desenvolveu? Não inteiramente, mas em grande parte, né? Nós temos uma herança que a gente chama herança platônica que chegou a nós com uma separação da realidade. Como é que funciona a realidade? Ela tem dois andares. Ela tem um andar superior, que é o andar do espírito, e ela tem um andar inferior, que é o andar da matéria, né? Então, Platão, né, lembra da história do mito da caverna, né, que a gente enxerga uma realidade muito inferior, né, que são sombras de uma realidade perfeita lá no mundo do espírito. Então, essa ideia de que o espírito é superior à matéria, que até muitas pessoas do contexto religioso têm, né, ela não é uma ideia hebraica nem bíblica, né, porque no pensamento hebraico, veja bem, o mundo material não é uma coisa ruim, não. Ele foi criado por Deus. Então você tem um realismo material no pensamento hebraico que valoriza a criação como um todo, de maneira que tudo que é criado não só é chamado de bom, né? Na criação, a Bíblia diz lá no Gênesis, daqui a pouco você vai estar lendo isso, né? O Gênesis diz: Vayar Elohim Kitov, e viu Deus que era bom. Isso mostra, né, que essa criação divina não é uma coisa inferior, não é uma coisa prejudicada, não é algo que é questionado na sua essência, não. Esse é o mundo de Deus, né? Por isso vale a pena lembrar, né, do Salmo 24, que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam, né? Então toda essa realidade tem grande valor e esse mundo material e o mundo espiritual estão
entrelaçados. Por exemplo, é tão interessante como algumas pessoas têm dificuldade de trabalhar com a ideia de milagre, né? Eu não consigo acreditar em milagre, né? Mas você acredita que Deus criou o universo? Acredito, pois é muito mais difícil criar o universo que fazer um milagre simples aqui de curar a pessoa do problema no pulmão, por exemplo, né? Mas porque a pessoa tem uma divisão complicadora. Então, o Deus que age no mundo natural é o mesmo Deus que age no mundo sobrenatural. A diferença é que o natural eu consigo entender e explicar nos limites da razão. Enquanto aquilo que aparece de uma maneira que eu não consigo entender, porque ou eu não conheço bem ainda esse universo, ou a minha capacidade de lidar com isso é limitada e não consegue alcançar, né? Mas isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente tem uma visão errada, a gente tem um risco de ter o desprezo do mundo criado, a gente vai ter um desprezo dessa realidade, o que vai prejudicar nossa relação com a ciência, com a compreensão do mundo, e vai trazer uma ideia, inclusive perigosa, né, da gente viver nesse mundo como se a gente estivesse de castigo aqui, né? Estivesse pagando alguma pena, como pensava Platão, né, que o corpo é uma prisão da alma. Por isso que na Bíblia a gente tem o valor da criação, a gente tem o valor do corpo humano, a gente tem o valor da matéria e, como consequência disso, quando se fala de redenção futura, se acredita em quê? Em ressurreição, em restauração de todas as coisas. Você vê lá em Romanos 8, a natureza, né? Ela aguarda, anseia, né, o momento da redenção. É muito interessante isso, porque, de fato, muita gente, inclusive, tem uma vida muito difícil, né? Porque ele se julga um indivíduo muito cristão e religioso e entende que toda atividade que ele tem fora do reino espiritual é uma coisa ruim e desnecessária que ele é obrigado a fazer. Não é essa a ideia bíblica. E, consequentemente, com a cabeça grega, com a importância, né, da razão, de entender a realidade, de explicar, de buscar a essência das coisas, a tendência é valorizar muito o que a gente chama de um universo estático, enquanto na Bíblia você tem a ênfase no universo dinâmico. Que diferença isso traz? Você vai ver que coisa interessante é que a maneira como a Bíblia, especialmente nos textos hebraicos, descreve as coisas de Deus, é cheio de vida, é cheio de ação, né? A gente viu na aula passada aquelas expressões, né, que Deus não diz que o sujeito ele é resistente, diz que ele tem um pescoço duro, né? A gente tem uma ênfase, não numa atitude que é meramente mental, meditativa e abstrata, como a gente tem no caminho filosófico. A gente tem uma ideia de que a relação com Deus é algo que envolve a vida e a ação. Olha como isso é importante. Pensa bem comigo quando a gente fala o que significa crer em Deus ou crer em Cristo. Algumas das pessoas vão achar que crer significa concordar com algumas ideias teológicas importantes, por isso que a pessoa assina uma declaração de fé. Outros acham que crer é uma emoção muito forte que toma conta do coração da pessoa. Na Bíblia, o crer envolve, né, o entendimento do ensinamento, envolve a entrega do coração, mas envolve a entrega da vida, né? Então, a ortodoxia, a ortopraxia, elas andam juntas, de modo que crer é arriscar-se plenamente em confiança total diante de Deus. É Moisés no Mar Vermelho, né? Como é que eu faço agora? Você faz o favor de pegar a sua vara e bata no mar e ele vai se abrir. Ele tem que enfrentar esse desafio. Então, é importante demais a gente entender essa realidade. Consequentemente, para uma visão grega que enxerga, né, o mundo, vamos dizer, do ponto de vista de uma análise assim racional estática, né, é muito importante a contemplação. Você vê que o filósofo grego é a pessoa que fica assim, olhando para baixo, né? Ele fica pensando profundamente
e isso produz uma caminhada muito ligada a uma atitude de passividade. Talvez seja essa uma razão que muita gente, no contexto, por exemplo, religioso cristão, acha que se ele vai uma vez, né, por semana numa determinada comunidade e ele assiste, vê e concorda e acha bonito, que a coisa está bem, né? É mais ou menos um mundo sem movimento. No pensamento hebraico, a vida não pode ser marcada só por uma apreciação racional da verdade. Isso é muita filosofia, mas é pouca Bíblia, né? Então existe um elemento de ação transformadora, né? Então Deus, quem é o Deus que se revela? É um Deus que age na história, é Deus que muda o cenário, é Deus que mexe na vida das pessoas, é Deus que, como Jesus faz, né? Jesus está não só Jesus não tem alunos no sentido que a gente tem hoje. Jesus tem discípulos, são pessoas que caminham com ele, imitam ou devem imitar a vida que ele tem. Então você veja que o enfoque é muito mais amplo, né? E não vou mais entrar em detalhes, vou deixar essa parte aqui para uma outra oportunidade, né? Descrição linear e racional, as poesias, metáforas e narrativas que a gente vai ver, a questão do espaço, do tempo, domínio e controle, mas especialmente essa questão de submissão e reverência que a gente ainda vai ver mais para frente, e eu queria caminhar para o nosso desfecho dando aí umas orientações interessantes para vocês, né? A gente vai encaminhar alguma coisa em português para vocês, mas quem gosta de se aprofundar e estudar mais, ó, tem um estudioso norueguês chamado Thorleif Bowman, que escreveu um livro muito interessante, que é o pensamento hebraico comparado com o grego, né? Hebrew Thought Compared with Greek, que é a obra em inglês que mostra isso, né? Um outro francês escreveu Essai sur la pensée hébraïque, Claude Tresmontin, um ensaio sobre o pensamento hebraico, que também é uma obra interessante para fazer essa ponte. Um rabino de Nova York, muito interessante, ele, Max Kadushim, escreveu Organic Thinking. Ele era um professor no Seminário Teológico Judaico de Nova York, e ele faz a comparação com a mente rabínica, né, que é um jeito também da gente entender isso. E um professor recente de Cambridge, né, Yoran Hazony, né, que publicou pela Cambridge University Press, The Philosophy of Hebrew Scripture, né, a filosofia das escrituras hebraicas, que ajudam a gente a entender um pouco mais desse cenário, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? É que a IBNU está exatamente oferecendo esse curso para ampliar os nossos horizontes linguísticos, culturais, espirituais e hermenêuticos e teológicos, né? Por isso, veja lá, né, o que a gente apresenta aqui, né? Se a gente quer construir uma reforma plena, né, como os primeiros reformadores estavam pensando, que era o que a ideia de um retorno completo às escrituras, né? Porque essa foi a grande revolução nesse período, né? Quer dizer, a gente não vai se guiar pela filosofia, a gente não vai se guiar pela instituição como referência máxima, mas a gente quer se voltar para as raízes, e as raízes têm a sua referência na escritura. Então, por meio de uma teologia, de uma igreja mais viva e apaixonada por Deus e sua graça, se a gente deseja, né, experimentar essa intensa sintonia que envolve reflexão, espiritualidade, crescer ainda com humildade, né, e ao mesmo tempo, né, com essa visão mais ampla, crescer em tolerância e união em Cristo aí, é necessário revisitar o mundo hebraico. Tem muita sabedoria, muita dica inteligente, bonita, bem focada, né? E que é a matriz fundamental que estrutura e fundamenta aí de maneira plena o pensamento bíblico, né? Então, a gente quer apresentar essa introdução para vocês, e cada semana a gente vai entrar com alguns aspectos interessantes desse mundo hebraico, né? Para que você venha aí se desenvolver, né, de maneira mais plena no sentido de cosmovisão e de cultura hebraica para poder apreciar a língua da maneira adequada, tá? Então eu termino a nossa primeira parte de agora com esse
momento, né, de introdução aqui, e a gente vai agora passar para a segunda parte da aula com a professora Suzy, né? Eu estou aqui com o fundo, que é o fundo do Mar da Galileia, e agora nós vamos diretamente com ela no fundo ali do Mar Morto. Que coisa! Olha, ali estavam os manuscritos de Qumran, e ela então vai agora dar prosseguimento para falar da nossa parte de propriamente gramática hebraica nessa noite. Boa noite, professora Suzy. Boa Palavra com noite, você então para dar Israel. continuação. Vamos lá. Ok, você me passa, por favor, o apresentador? É só Onde? clicar no meu nome Ok. e make me isso, ok. Deixa eu ver Então aqui. vamos. Já Já, conseguiu já aí? Não. fomos, já fomos, já Ok. fomos. Então vou só relembrar aqui, né, a transliteração das consoantes hebraicas, né? Tem o Aleph, e aí eu coloquei direitinho, eu acho que dá para ver melhor, que é como se fosse uma apóstrofe, né? Então, o Beit, Gimer, Dalet, B, né? O G, que é o G, tá? O D, Re, Vav, Zain, Ret. E aí vamos indo, tá vendo? Então, uma coisa que nós não podemos esquecer é essa transliteração. A transliteração vai nos ajudar depois a ler, né? Então, guardar aí as consoantes e as vogais hebraicas, tá? Então, só coloquei aqui para a gente ter e relembrar aqui. Então, a maneira de escrever, e acredito que vocês fizeram aí todo o treino, alguns me mandaram para confirmar se estava certo e foi bom, né? Bom, as vogais, lembra ali, ó, o kametz, o a, né? Então lá, deixa eu só apontar aqui, eu lembrei que a gente tinha, ó, o lá, esse aqui, sinalzinho aqui embaixo é o a, né? Então lá são as vogais longas, esses dois pontinhos, o lé, li, então aqui, como vocês já viram na semana passada, um pontinho aqui em cima é o ó, ou ele vem junto em cima do vav. Nesse caso, o vav está como se fosse formando a vogal aqui, né? E o pontinho no meio aqui, ó, é o U. Ok? Aí vocês aprenderam também as vogais breves, que é esse aqui, o A, né? O E, I, que não tem tanta diferença, só pelo Yud, o Yod. O Kametz Katon, que fica é igualzinho o A longo, né? Mas nesse caso aqui, o Katon é um pequeno, né? O A breve, ele tem um som de O, e o U, né? Então, as semivogais que vem junto com Shivá, tá? Shivá aqui com E, Shivá com A e Shivá com O, ok? Então, só pode ser O aqui porque o Shivá só pode vir com vogais breves, ok? Então, só lembrando aqui. Então, lembram-se que tem esse pontinho no meio, é B, som de B. Se não tiver o pontinho, é som de V. Então, aqui no caso está escrito, é um B com o A longo. Então, Ba. O T com o U, então tu, né? Como se fosse um L aqui com I, li. Só que é longo por causa do iod aqui, li. K, então aqui, ó, o Shin, né? Com o U, então Shu. Aqui Dalet com E, então E, D, ok? Aqui também lembram-se que tem o pontinho, é o pi. Sem o pontinho fica fi, né? Então tem que lembrar disso para poder dar o som que nós queremos, né? Ou que a palavra tem. Então, mo, né? Pontinho aqui em cima, o, né? Só que é um o longo, então mo. E aqui, pontinho de novo, o K com um pontinho fica que. Se não tiver o pontinho, fica re, ok? E lembrem-se que tem o shvá aqui composto, no caso o A vem pequenininho. Então isso aqui foi só para a gente relembrar. Agora
nós vamos ler hebraico. Então, para quem estava aí bem ansioso para começar a ler o hebraico, então vamos lá juntos. Aqui, juntando aqui, ó, com cuidado. O Aleph, ele não tem som, lembram-se? Aleph não tem som, então ele é como se fosse um H mudo nosso, ou aquele sinalzinho, né, em cima. E aqui nós temos um A. E no final, sem a vogal, nós temos um som de V. É um B sem o pontinho, então som de V. Então, como lemos? Ó, lembrando, tá vendo que é da direita para a esquerda. Então, vamos aqui só fazer uma marquinha. Então, da direita aqui para a esquerda, ok? Então, essa é a forma como nós começamos a ler. Então, aqui está escrito ave, ave. Ave é pai, né? Ave é pai, ok? Ah, por isso que vocês lembram, não sei se vocês lembram, que a Bíblia aparece isso no Novo Testamento, fala Abá, né? Abá. Provavelmente vem daqui, ave, né? Meu pai, depois vocês vão aprender, avi. Então, ave é pai. Agora nós vamos começar a lembrar, tem que guardar alguns vocabulários, tá? Então, filho, como nós lemos filho? Ó, temos um beit com um ponto no meio, então som de B, com esse aqui, que são dois pontinhos, é o e com o nun final, que é o ben. Lembram-se? Não é bem, é ben, tá? Ben, ben. Então, ben. Ben é filho. Então, Ben, filho de alguém. Então, Ben, aí coloca o nome da pessoa de quem ele é filho, tá? Ben, filho. Tá ok? Aqui é Kof, Kof, com O, tá? E L no final, Lamed no final. Então, fica Kol, Kol. Então, é voz, som. Kol, Kol com Kof é voz, som. Quando fala ali que no Jardim do Éden, eles ouviram, algumas versões falam voz do Senhor, algumas versões trazem os passos, né, o som dos passos. É isso aqui, ó, é o Kol, tá? De Deus. Então, Kol, Kol. Então, lembram-se que o L tem que ser L no final. Kol, ok? Não Kol, tá? Kol, ok? Então, aqui, ó, o Aleph, né, com I longo e com Shin, Shin no final. Então, fica Ish, Ish. Sabe quando a gente fala Ish, né? Ish é homem, né? E para mulher, para facilitar, Ish, Isha. Então, Ish, Isha. Por isso que no hebraico, quando nós lemos a Bíblia, é interessante. É a Isha que saiu do Ish. Então, é muito poético quando nós lemos em hebraico. Ish é homem, mas é fácil de lembrar, né? Ish é homem, ok? Então, Shin, ok? Com E. E mem final. Então, Shem, Shem. Então, Shem é nome, ok? Os judeus, eles não pronunciam o nome de Deus, eles chamam de Hashem. Então, é o nome. Então, Hashem, Shem. Então, vamos aí, todo mundo, claro que não podemos abrir os áudios, mas todo mundo acompanha aqui comigo e repitam comigo. Av, Av, pai. Ben, Ben, filho. Kol, Kol, voz ou som. Ish,
Ish, homem. Shem, Shem, nome. Ok? Então, vamos lá mais um pouquinho. Então, re aqui com U, ok? E essa consoante que é o Aleph, ele vem aqui, é como se fosse uma marca, ele não tem som nenhum, tá ok? Mas ele vem. O Ru, aqui está escrito somente Ru. Então, é o Re com U. Ru, Ru significa ele, ok? Ru, ele. Agora, o Re com I longo, também vem com Aleph no final. Então, he, tá? Ela. Ru, ele, he, ela, tá? He, ela. Então, aqui é o tet com o, ok? E o beit final, então, t com o, to. Com V final, porque não tem pontinho, então é um V. Tov, tov, tov é bom. Então, Deus, quando ele olhou toda a criação, ele falou que tov, né? Tov, tov é bom, tá? Feminino de tov, é só colocar um A no final, tá? Um A longo aqui, vocês estão vendo. Então, é um to, não era tov, é tová, tá? Tová, boa, tová, boa. Então, vamos voltar lá. Ele é ru. Repitam comigo. Ru, tá? Ela, ri, ri. Bom, tov, tov. E boa, tová, tová, tá? Por isso que nós, uma vez nós falamos, né? Boa noite. Então, Laila é noite, Tov. Laila, Tov. De manhã é Boker. Então, Boker, Tov. Bom dia, né? Boker, Tov. Laila, Tov. Ok? Então, Tov. Aí, podemos continuar um pouquinho mais adiante, né? Complicando um pouquinho aqui. O Kaf agora tem um pontinho no meio, então ele tem um som de que, não de re, como gutural, ok? Então, um pontinho no meio tem o que, só que tem um pontinho aqui em cima, ó. Então, que com o, então, co, tá? Co, re com e no final, né? Então, fica co, re, aí no final, ren. Então, corren, corren. Talvez vocês tenham visto, aí tem bastante sobrenome de judeu que é Kohen, Kohen. O que é Kohen? Sacerdote. Nós vemos lá no Pentateuco, aparece muito, né? Em Êxodo, em Levítico. Então aparece Kohen, e é Kohen, é sacerdote, tá? Agora aqui, ó, Aleph não tem som, O, ok? Com o resh no final. Resh, como nós falamos, sem a r, fica esse som. Então, or, tá? Or, luz. Então, quando Deus falou haja luz, or, tá? Ok? Or. E como é que é dia? Dia é o iod com o, ok? Mem final, então yom, yom. Lembram-se que no final não pode ser yom, tem que ser yom, yom, fechar os lábios, yom.
ok? Então, lembra também, lá em Gênesis tem, foi tarde e manhã, né? E ele fez o dia também, né? O dia e a noite. Então, aparece também Yom, ok? Então, aqui, não, lo. Então, L com O, tem um pontinho aqui, e o Aleph no final. Lo, tá? Lo, é facinho. Lo. Não, não quero, né? No, lo, né? Então, vamos lá. Repitam comigo. Kohen, Kohen, sacerdote. Or, luz. Yom, Yom, dia. Lo, é não, ok? Então vamos voltar um pouquinho. Ave, pai. Ben, filho. Kol, voz, som. Ish, homem. Isha, mulher, que não está aqui, mas a gente falou. Shem, nome. Hu, ele. Hi, ela. Tov, bom. Tová, boa. Kohen, sacerdote. Or, luz. Yom, dia. Lo, não, ok? Agora, essa palavrinha que todo mundo já ouviu falar, né? Então, vamos ler juntos agora, tá vendo? Aleph não tem som. Aqui a gente tem o Shivá composto. Shivá com E. Então, E. Então, aqui é E. L aqui, né? O Lamed com O, tá vendo? O pontinho. Re com I, Ri e Mem final. Então, Elohim, Elohim. Agora vocês sabem como escrever em hebraico a palavrinha que todo mundo já conhece de ouvir falar, é Elohim, que é Deus, tá ok? Agora, Shin com A, Shá, Lamed com O, Lo e Mem final, Shalom. Então, também é uma palavrinha que todos nós conhecemos, Shalom, Shalom, paz, né? Shalom, ok? Então, aqui tem um Tav com um pontinho no meio, tá? To com O, então To e Resh com A final aqui, A longo, então Torá. Também conhecemos de ouvir falar Torá, que é a lei, né? Torá também são os 5 livros, né? Os Pentateuco, que nós falamos, tá? Então, Elohim, Shalom, Torá, ok? Aqui tem o Tzad com A, um Dalet com ponto no meio e um Kof final. Então, fica Sadik, Sadik, tá? Sadik é justo, que aparece também muito na Bíblia. O justo, o ímpio, né? É o Sadik, tá? Sadik. Então, vamos lá. Repitam comigo. Elohim, Elohim, Deus. Shalom, Shalom, paz. Torá, Torá, lei. E tzadik, tzadik. É um TS, então tzadik, tzadik, ok? Então, aqui temos mais um pouquinho, né? Vamos fazer um pouco mais para vocês poderem guardar mais palavras. São palavras principais que aparecem bastante na Bíblia. Então, vamos lá. Am, am. Agora não é o Aleph, é o Ain, né? Mas o som é o mesmo, não tem som. Então, fica am, tá? O que é am? Povo. Am Israel,
é o povo de Israel, né? Que aparece bastante na Bíblia. Então, Israel, povo. Então, povo, tá? Aqui, uma outra casa que uma coisa que parece muito é essa palavrinha aqui, casa. Aqui, ó, tá vendo o Beit? Agora tem o pontinho no meio, então fica com som de B. Com A breve, tá? E I com Yud, I, o Yod, I. E Tav final, T final. Então fica Bait, 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 tá? Que é casa. Bait, ok? Casa, não precisa ser exatamente a casa, mas pode ser a casa de Davi, né? Casa, pode ser família, pode ser descendente, enfim, pode ser, tem um significado muito mais amplo do que casa como nós moramos, né? Então, Bait também aparece muito. E aqui, ó, cidade, cidade de Jerusalém, né? Então, ir, olha aqui, ó, Ain, I e deixe final. Então, ir, né? O nosso ir, vocês guardam aí que é cidade, ir, tá? Ir, Jerusalém, ir, cidade de Jerusalém, né? Ir, tá? Ir São Paulo, né? Ir, ok? Cavalo, cavalo, ó, tem dois aqui S's, tá vendo? Que é um samek, tem no começo e no final, e tem um U, então é sus, tá? Sus, cavalo. Então vamos lá, repitam comigo. Povo. Bait, casa. Ir, cidade. Ir. Então, sus é cavalo, ok? Agora a tarefa daí todo mundo tentar ler junto, tá bom? Então vocês tentam aí eu vou falando aqui, mas tentem aí ler alguma coisa. Vamos lá. Ein com A, então A. G, né? Que é o Gimel com O, G com O, fica Go, tá? E Resh com A, fica Ara. Então, juntando agora, né? Eu caí nessa pegadinha do Saião há muitos anos atrás. A gente com maior dificuldade de ler, aí estava escrito o quê? Agora. Então vamos lá. Agora. Então, P sem o pontinho tem som de F. Então, com I, pi, tá? Aí, CAF com pontinho fica co, né? Com o aqui, co, tá? E a Aleph com U fica U. Então, fi, co, U. Pronto. Agora ficou. Aqui, vamos lá. O P sem o pontinho é F, com A, Fá. Samek, né? É o S com I, Ti. E L final. Fácil, né? Em português fica il, mas fácil. Agora ficou fácil. Ficou fácil, gente? Então, vamos lá. Samek, a, sa. Beit, né? Com pontinho é B mesmo. Com E, B e trecho final. Então, saber, tá? Saber, tá? Ein com E fica E, que não tem som, ein. O Beit aqui, E, tá? O Resh com A e Co aqui, Kaf com O. Então, hebraico. Olha só. Então, agora
ficou fácil saber hebraico. Aqui, ó, o mais difícil. É mem com o fica mo, lamed com e, le, zain com a, za. Moleza, moleza. E P, né? Com um pontinho é P mesmo. Com U, reche com A, tá? Moleza pura, gente. Então, Saião aqui deixou essa mensagem para vocês. Agora ficou fácil saber hebraico, né? Moleza puro, né, Saião? Então, hoje nós ficamos por aqui. É isso aí. Muito bom. E agora nós vamos ter um tempo aí de responder as perguntas, não é, Saião? Isso, eu não sei se a gente consegue corrigir, né, as coisas da apostila, talvez, dos testes. Eu vou E, mandar os gabaritos, ok? Eu vou tá bom? pedir agora para a conexão, ela vai mandar os gabaritos, eu já dei uma revisada, tudo certinho. Ali vocês viram que os números estão meio bagunçados, né? O forte não é número. Tinha ali, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar pelo e-mail, tá? ibnu.ensino@gmail.com. Vocês podem mandar suas dúvidas, ok? Então, aberto para perguntas. Vamos lá, pessoal. Agora está aberto, né, para a gente poder fazer as nossas perguntas aí, as dúvidas que vocês têm. Podem A mandar, Leila né? aqui já deixou uma pergunta, Sayão. Os judeus com sobrenome Cohen são descendentes dos levitas? Sim, eles são da tribo de Levi, né? A palavra Corém, como vocês aprenderam a ler hoje, né, significa sacerdote, né? Então, essa palavra realmente comprova, porque isso é transmitido de geração em geração e se verifica exatamente isso, né? Mas assim, só para dizer para todo mundo aí, Suzy, ó, você pode mandar as perguntas, né? Tanto para quem está no YouTube vendo, né, e não está dentro da Sim. sala, aqui na sala, aqui nós temos aí cerca de quase 150 pessoas, né? Então vocês podem escrever aqui ou mandar de lá, mas eu queria fazer um desafio a todos vocês para não se esquecer de se inscrever no canal da IBNU, né? Porque quando surgir o vídeo com a aula que você tem que rever, né? Tem que ter paciência, tem que ler de novo, tem que copiar, né? Então você se inscreva e também pode seguir aí os nossos Instagram, as nossas redes para ficar em sintonia com a gente, né? E temos mais perguntas chegando por aí, né, Suzy? Olha só. Deixa eu dar uma olhada aqui. Teve até alguém que me fez uma pergunta antes aqui, perguntando Uhum. se o verbo raiar, que aparece em Gênesis 1, 2, pode ter o significado de tornou-se, né? Haaretz haitá tohu vavohu vechosh al pnei tehom, né? A gente vai encontrar lá o verbo raiar, tecnicamente falando, do ponto de vista da gramática, para ele significar tornar-se, geralmente ele é raiar le, né? Como não aparece lá, do ponto de vista gramatical é meio forçado, é que tem uma teoria, né? A Suzy conhece bem essa história, né? A teoria que tenta dizer que a Terra se tornou sem forma e vazia para sugerir que houve uma teoria do intervalo, do gap, né, como é chamada, e que a coisa até é bonita, mas justificar isso gramaticalmente é difícil, tá? Não, nenhum gramático recomenda isso, apesar de ter gente que sugere, mas isso é muito minoritário mesmo, né? Tem uma pergunta Pessoal, aqui, deixa eu só responder por causa das sim, aulas.
o Sayão acabou de falar, no nosso canal do YouTube, é YouTube IBNUS Brasil, você tem todas as aulas gravadas e ficam ali, tá? Então, fiquem à vontade, porque vocês podem rever lá. E aqui fala, Sayão, se em Isaías 6, quando o serafim canta santo, 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 né? Eles estão falando em hebraico, porque vemos Isaías entende o que eles falam. Ah, claro, com certeza, né? Eles estão lá, Kadosh, 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 né? Que na É verdade interessante significa. que por que é essa repetição, Sayão? Porque isso é uma maneira de enfatizar, um superlativo, né? Significa santíssimo, né? Com certeza aí está garantido. Agora, olha, Suzy, tem uma pergunta aqui de alguém, eu iniciei hoje, como é que eu faço para rever a aula passada? Será que tem Então, que ir nas cavernas de Qumran? Não. não, eu respondi já, Sayão. Eu falei que no nosso YouTube tem todos os vídeos Sim, mesmo quem gravados. iniciou hoje, né? Quem iniciou hoje pode ir lá assistir todos. Quer dizer, quem começou a aula até agora, dá para acompanhar, né? Aí a semana que vem nós vamos estar já praticamente na metade. Então, você que está Aí já começando, fica mais fica firme difícil. aí. Bom, as traduções em português trazem a expressão de Gênesis 6:2, Benei Ha-Elohim, como filhos de Deus. Se o verbo que antecede a palavra Elohim está no plural, o verbo que antecede. Gênesis 6, 2, o verbo lá está no plural, sim. A gente tem, né? Gênesis 6, a referência do texto que vai dizer. Os filhos de Deus viram que as filhas Sim, dos homens eram bonitas, sim. é plural, claro. Né? Aí sim, veja, filhos de Deus não tem nada a ver com Deus, hein? E não é com Só letra para dizer. maiúscula no português, né? São filhos de Só para Deus. a gente saber. Agora, olha, Suzy, tem uma pergunta aqui interessante que diz que por que no hebraico, no mesmo, às vezes, né, aparece aí no mesmo texto, ora a tradução aparece Senhor, ora Deus. Qual a diferença de pensamento? Será que tem Senhor, tem Deus? Que palavras são essas? Eu já vi Senhor tudo com letra maiúscula, às vezes não. Como é que Então, é isso? Senhor, quando está tudo em caixa alta, tudo em letra maiúscula, é o nome de Deus. É esse que nós não os judeus não pronunciam, né? Que é o tetragrama. Então, nós acabamos seguindo um pouco a tradição até do inglês, por exemplo, Lord, né? Eles também colocam em caixa alta, não é, Sayão? E acabou ficando isso. Mas seria a palavra que no francês, por exemplo, está eterno, né? Então é o nome de Deus. Agora, aparecem mais duas palavrinhas. Elohim, que nós aprendemos hoje, que é traduzido por Deus, e tem Adonai também, que é só a primeira letra maiúscula, não é, Sayão? Adonai, que significa Senhor, Senhor mesmo, Senhor, servo, né? Senhor, ok? Exatamente. Agora, Suzy, olha só que coisa interessante. Tem uma outra pergunta aí. Os judeus não pronunciam o nome de Deus? E por que Não, não? porque assim, Deus é, né, o transcendente, Deus então é uma forma de reverência, um respeito, né? Eles acabaram, e também porque, o que fala nos mandamentos, Saião? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Então, para E eles, evitar da é, pessoa fazer isso, né? Então é melhor tomar bastante cuidado e tomam bastante mesmo. De modo geral, é assim mesmo. e por isso que eles chamam lembram, o nome, de Hashem, ok? Uma pergunta teológica interessante que eles fizeram aqui, que eu vou responder, é se Elohim é uma evidência da Trindade. Olha, Elohim não é um plural trino, né? Elohim é apenas um plural masculino, só que o verbo no hebraico que acompanha Elohim está no singular. A gente pode dizer que Elohim, junto com outras diversas questões de pluralização que aparecem na Bíblia hebraica ligados a Deus,
é uma evidência de que existe uma possibilidade de uma pluralidade na divindade, né? Mas não dá para dizer ainda que é trindade especificamente. Essa revelação só aparece nitidamente, né, no Novo Testamento. Se você pegar só a Bíblia hebraica, você não vai, né, conseguir, de fato, chegar a essa conclusão tão facilmente. Saião, Bíblia hebraica, qual traduções você indica? Então, na verdade, a Bíblia hebraica é uma só, né? Ela é baseada no texto fundamental, que é o texto massorético, né? E vamos dizer, a Bíblia hebraica oficial que a gente utiliza, ela é publicada e é chamada de BHS, Bíblia Hebraica Stuttgartensia, né? Publicada pela Sociedade Bíblica Alemã, Deutsche Bibelgesellschaft, né? E lá você tem o texto todo padrão com as anotações dos massoretas e um aparato crítico que mostra a discussão de alguns manuscritos, mas todos os textos são traduzidos da mesma referência anterior, né? Que é exatamente a massorética. Agora, tem uma pergunta aqui: adquiri um livro sobre os verbos hebraicos, mas era sobre os verbos no hebraico moderno. Qual é a diferença? Que livro me indica para melhor compreensão dos verbos hebraicos bíblicos? E é isso, você passou um tempo lá em Israel, estudou hebraico moderno e bíblico ao mesmo tempo, né? Como é É que bem é? diferente, né? O moderno, ele é muito simplificado, então, assim, praticamente eles usam as formas, como é que fala? As formas no Do infinitivo, presente? né? No presente, Sim. é como presente, então é realmente diferente. Para poder estudar os verbos em hebraico bíblico, precisa procurar uma gramática de hebraico É. bíblico, né? Não tem Tem uma como. gramática, É, tem uma gramática boa, aquela americana, né? né? Do Page Kelly. Page Kelly. Page Page Kelly é Kelly melhor. é Aliás, o muito Page bom. Kelly é bom porque ele morou no Brasil e deu aula aqui. Ah, E, é verdade. e ele é muito bom. Quer dizer, a base dos dois é a mesma, mas o hebraico moderno Sim, transformou, fez mudanças aí, então não é. simplificaram muito, né? Bastante, bem mais simplificado. Vamos lá, Saião. Como fica o conceito de trindade no pensamento hebraico? Então, a Trindade, veja, ela é uma decorrência posterior que se define com plenitude só no Novo Testamento. O que existe na Bíblia hebraica é essa tensão entre o que a gente chama de unidade e diversidade, né? Ao mesmo tempo em que Deus é um, a gente vê um elemento, por exemplo, o que Deus mostra no Antigo Testamento. Lá em Gênesis 1, 26, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Né? Nascer Adão Betsalmei no Kidmutei. A gente vai depois em Gênesis 3, 22, agora o homem é como um de nós. A palavra aparece lá. Mesmo em Isaías 6, verso 8, Isaías vai dizer, né, lá diante da visão, né, que Deus diz: quem há de ir por nós, né? Então, esses sinais, né, também o texto de Gênesis 18, aquela história do anjo do Senhor que aparece, então você vê alguma coisa que ultrapassa vamos dizer, esse aspecto de Deus, que é o Deus único, não ter um elemento que ultrapassa apenas isso. Então você tem essa tensão. Agora, o amadurecimento pleno disso, você só vai ver revelado, né? No Antigo Testamento. É como alguém perguntasse, no Novo Testamento, é como alguém perguntasse assim: escuta, como é que fica o Apocalipse no final no pensamento hebraico? Não espera, só chega depois, né? A coisa vai nessa direção. Bom, o hebraico a gente já falou, né, que os superlativos são tidos, sim, são repetições. Então, a repetição é uma maneira de falar no superlativo no hebraico, ok? Saião, como é que os judeus interpretam Elohim, então, a palavra Elohim? Então, os judeus percebem a palavra Elohim com um plural, né?
E esse plural, ele é entendido como, geralmente, né, varia, né, mas geralmente como um plural de grandiosidade, de algo majestático, de algo muito especial, né, e geralmente é assim. E às vezes, quando eles vão falar sobre a questão de Deus, eles dizem que aparece, né, esses elementos como façamos, que Deus está convidando, né, a corte angelical para participar das coisas juntamente com ele, né? Bom, o alfabeto hebraico é posterior à oralidade bíblica? Qual a maior influência gramatical sobre a escrita hebraica? Olha, a gente não estava lá para ver, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, né? O mundo hebraico, ele surgiu no ambiente, né? Lembra que o primeiro hebreu é Abraão, né? E Abraão, ele vem da Mesopotâmia, então ele tem uma língua semítica, né? E já havia um alfabeto, mas o alfabeto hebraico mesmo, ele surge posteriormente, provavelmente juntamente com a oralidade, né? Não dá para a gente dizer que naquele período, tendo em conta que Abraão já veio de lá com referência de escrita, que o pessoal não tinha escrita nenhuma, é muito improvável que a gente possa pensar dessa maneira. E qual é a visão de Satanás no pensamento hebraico, Sayão? Olha, Suzy, a visão de Satanás, ela é uma visão que não contempla toda a revelação sobre Satanás que está no Novo Testamento. Então, você vai ver que Satanás explicitamente no Antigo Testamento aparece poucas vezes, né? Você vai encontrar lá no segundo Crônicas, capítulo 21, você vai encontrar Satanás no livro de Zacarias, né? Capítulo 3. A gente fala da serpente como Satanás em função do, mas no texto mesmo não está dizendo explicitamente, né? Então, como Na é que se verdade, é vê? uma ideia Vê, do mal, né, Sayão? A ideia do sim, mal. mas você vê em Jó, né? Mas é um mal, não como as pessoas pensam, né? Você tem um anjo estranho, meio rebelde, fazendo umas coisas diferentes, mas ainda sob o domínio de Deus. Então, no dia em que os filhos de Deus foram se apresentar diante dele, veio Satanás no meio deles. Então, Satanás só vai assim ser descrito na sua totalidade de confrontação com relação a Deus somente mais para frente, né? Agora, Sus, é possível conversar com um judeu usando o hebraico bíblico atualmente? Você que passou um tempo lá, e aí, como é que é isso? É possível, até porque 80% do hebraico moderno vem da Bíblia, né? Mas é um pouquinho diferente, né? Tem, por exemplo, a gente lê um poema dos Lusíadas, por exemplo, a gente tem uma dificuldade, né? A mesma coisa. O hebraico bíblico e o hebraico moderno tem essas diferenças. Tem coisas que ficaram simples, tem palavras novas, né? Então é possível, mas não é assim a melhor forma de se comunicar, né? É como O se... rapaz vai achar meio estranho, vai olhar assim e falar, "Ih, que mas, é mas o como alguém pessoal do chegar meu... falando igual Pedro Alves Cabral pra gente, né? A pessoa vai Exatamente. olhar, "Ó, bom dia, né? Tudo bem, né?" O pessoal do meu curso ia lá nas lojinhas falar com hebraico bíblico. Era muito engraçado. Agora, alguém pergunta aqui sobre os fragmentos do AT do aramaico, né? A gente tem alguns pedaços, né? Tem o livro de Daniel, capítulo 2, verso 4 até o final do capítulo 7, né? Um trecho também de Esdras 4, 6 até uma boa parte do capítulo 6. Por que está em aramaico? Porque esses livros foram escritos no período do predomínio do aramaico, né? Quando os judeus estavam vindo da Babilônia, né? E o aramaico, que é uma língua próxima, semita ocidental, o texto então tem pertinência em relação a isso. Agora, Suzy, nos ajuda aí, ó. Foi dito que a próxima aula seria o meio do curso. O que será abordado nesse curso? Até onde a gente vai? Até onde a gente vai? Nós Na vamos falar fluente ou não? É difícil, né, Sayão? Bom, a gente vai chegar até os verbos,
né? Então a gente vai dar uma passada na gramática do hebraico, mas, claro, nós vamos conseguir ler uma palavra, conhecer um pouquinho mais, né? Mas não é para sair fluente, não é possível sair fluente. Então, mas assim, as coisas básicas da gramática, né, igual o Sim, artigo, algumas sim, preposições, todas, aprender sim, a ler, né, os termos principais, isso a gente vai poder, com certeza aí, né? com certeza. Aqui tem, Saião, ainda sobre Satanás, o que diz a respeito ao Ezequiel 28, a equiparação que alguns fazem de retiro. Pois é, aí o pessoal já está querendo aula de teologia, né, É. não de hebraico, né? Veja, no texto a referência é o rei de Tiro, né, exegeticamente, só que esse rei de Tiro, no mundo antigo, a gente percebe que o significado do poder dele não era uma coisa meramente política, né? Quando um rei dominava, ele dominava em nome dos seus deuses, dominava em nome, né, das suas atividades que envolviam o mundo político e o mundo espiritual. Então, assim, do ponto de vista teológico, a gente pode dizer que a inspiração por trás dos monarcas do mundo antigo pagão era uma inspiração que não era divina, né? Era satânica. Agora, no texto em si, no texto não tem o objetivo de dizer isso, né? O pessoal fez umas perguntas linguísticas aqui que acho que dá para a gente colocar tudo junto, né? Estão Sim, perguntando se a Septuaginta é uma versão confiável. Veja, a Septuaginta, de modo geral, é uma versão muito boa, até pela época que ela foi feita, em função de tudo o que acontece. E o Novo Testamento cita a Septuaginta várias vezes, mas cita de maneira muito limitada, né? Pouca coisa, não quer dizer que a maioria do que está lá veio da Septuaginta. Né? O livro de Hebreus é muito claro que é a Septuaginta, né? E uma boa parte do que nós encontramos na Septuaginta é tranquilo. Agora, tem outros textos, alguns livros em que a tradução está difícil, mas esses textos não são considerados. Então, vamos dizer, a gente não tem um prejuízo significativo, né, nessa caminhada, não. Né? Saião, então qual é a origem do aramaico? Ele é posterior ao hebraico? E aí também você já emenda um pouquinho, O o garítico, garítico tem importância aí no estudo da Bíblia? o pessoal está querendo falar em línguas mesmo, né? Então, olha lá, o aramaico é posterior ao hebraico, né? O aramaico, você lembra de Aram, né? Arameu, língua que se desenvolve na área onde nós temos hoje a Síria e o Iraque, né? Uma língua semita ocidental, né? Ele se desenvolve depois, os judeus só vão falar aramaico, né? Quando eles vão viver, né, ali na Babilônia, né? Vamos dizer que o aramaico primitivo é mais ou menos da mesma época, mas o aramaico que a gente tem na Bíblia, ele é posteriormente, na verdade, o aramaico persiste até hoje, né? Existem dialetos do aramaico que são falados pelas comunidades cristãs, né, que sobraram nesse contexto do Oriente Médio. Um dia eu estava em Jerusalém, né, peguei um táxi, comecei a conversar com o rapaz e o rapaz, eu falei, mas qual é a língua que você falava em casa? Ele falou aramaico, né, porque ele era um judeu do Iraque que falava hebraico, mas que falava aramaico também, que é aí um dialeto ainda utilizado lá. E o garítico é uma outra língua, né? O ugarítico é uma língua semita também, aparentada do hebraico, que foi especialmente estudado a partir de 1930, né? Numa localidade chamada Ras Shamra, né? Na região do Líbano, e os estudos, especialmente feitos pelo Cyrus Gordon, né? Ajudaram muito a entender a poesia hebraica, a ligação e a conexão, né? Com os textos que aparecem no Antigo Testamento, né, especialmente poéticos, e que ajudam aí a fazer essa conexão direta, e é um texto, uma língua importante para essa comparação, sim. Bom, tem uma pergunta aqui falando que se é possível fazer exegese com esse curso. Eu acho que sim, já dá para começar a pensar, porque o mais importante, claro, é você ler um pouquinho de hebraico, entender a mentalidade
e aprender também a usar como um hebraico instrumental. Então, nós podemos e vamos dar aí alguns livros, bibliografias ou até sites, assim, onde vocês podem trabalhar com consultas, né? E entendendo um pouquinho melhor o texto. Agora, sair fazendo exegeses, né, assim, avançadas, precisa de um pouquinho mais de estudo, precisa entender um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais, ok? Muito bem. Nós temos algumas perguntas aí, né? E até perguntas assim de pessoal que andou estudando bastante mesmo, né? Tem gente que está perguntando, por exemplo, por que que no livro de Gênesis nós temos passagem no hebraico clássico e temos também, né, o que ele chama de passagem no hebraico mais arcaico, né? Bom, vamos assim dizer, a gente sabe, né, que o texto do Antigo Testamento, incluindo Gênesis, ele tem um desenvolvimento histórico e ele tem o que a gente pode chamar de um trabalho de redação final, né? Porque, por exemplo, Gênesis cita lá no capítulo 14, né, que os homens de Abraão perseguem os inimigos até chegar em Dan. Mas Dan é o nome do lugar habitado pela tribo, quando eles conquistam a terra. Então, não tem dúvida que essa redação foi feita quando o povo já estava na terra, senão não faz muito sentido, né, dizer isso, né? E também fala dos reis que viveram em Israel, em Edom, antes que houvesse rei em Israel. Então, assim, como o texto tem origem mosaica, né? E depois ele é organizado e ele tem o desfecho lá na frente, e às vezes ele mostra, né, uma variabilidade literária, linguística, e isso mostra o texto no trabalho final. É mais ou menos como acontece com o Evangelho de João, quando você estuda no grego, você vai perceber diferenças, né, de uma parte, de uma camada para outra. Parece que uma parte foi feita na terra de Israel e outra parte foi feita em Éfeso quando João mudou para lá. O mesmo as cartas de Pedro, né? Uma de um jeito, outra de outro. Por quê? Tem algum mecanismo literário que explica isso. Agora o pessoal está preocupado, Suzy, com a palavra sangue em Gênesis 4:10, porque está no plural, né? Porque o sangue no plural em hebraico tem a ver com crime, com assassinato, damim, né? Então a voz do sangue do seu irmão, então tem dos sangues, exatamente para enfatizar essa ideia que em português virou a palavra sanguinário, né? Que aparece aí no cenário, né? Responde a próxima aí, Suzy, só vou ver uma coisa. Bom, podemos compreender que o novo hebraico se desenvolveu após a restauração de Israel como Estado? Não. Na verdade, o hebraico nunca se perdeu no sentido de não ter uso. Eles continuaram usando de forma religiosa, então, para ler a Bíblia, para fazer as orações, os cânticos, né? Mas, claro que se perdeu no sentido de língua falada, né? E nós comentamos isso na primeira aula. Você pode ir lá dar uma olhada no primeiro vídeo, né, da nossa aula, ok? Saião, agora continuamos com Satanás aqui. Já Opa, que a figura de Satanás ele aparece meio tímido no Antigo Testamento e no Novo Testamento é mais aparente, podemos afirmar que os judeus não têm essa preocupação como nós do Ocidente em relação a Satanás? mais ou menos, né? Porque quando a gente fala de uma visão hebraica e bíblica da realidade, nós estamos fazendo uma referência à Bíblia, né? Mas o judaísmo tem vários desdobramentos depois, né? Várias influências distintas. Então, assim, tem judeu de tudo quanto é tipo. Eu gosto de brincar dizendo, né? Quando tem dois judeus reunidos, tem pelo menos 7 opiniões diferentes, né? E aí você tem influências diferentes no judaísmo, e algumas delas fazem com que alguns grupos se preocupem mais com Satanás do que os outros. No entanto, na média
a visão de Satanás é muito menos preponderante do que no contexto da tradição cristã. Mas não deixa de ter alguns elementos em determinados grupos posteriormente, mas não é da mesma maneira, com o mesmo tipo de ênfase, não. Bom, tem mais perguntas linguísticas aqui, Sayão. Ladino. Tem o ladino, sofreu muitas influências do hebraico. Então, o ladino, na verdade, é preponderantemente espanhol, né, com um pouquinho ali de português e um pouco de hebraico. Não, não é, né? Assim como o Yiddish é uma língua germânica, o ladino é uma língua latina com pouca coisa assim do hebraico, né? O hebraico não tem um papel preponderante assim, né? Até o pessoal está preocupado com o hebraico, como a gente mencionou na primeira aula, na história, né? Você tem um desenvolvimento e o hebraico moderno ele se inicia, né? Antes do Estado de Israel e ele, vamos dizer, progride fortemente. A gente falou do Ben Yehuda, né? Que criou o seu filho falando hebraico e houve um trabalho de reconstrução do hebraico para o mundo moderno, né? Então foi preponderante o papel do Estado de Israel, mas não quer dizer que ele só apareceu depois da fundação do Estado, não. Ele precede isso, tem ligação com o movimento sionista. Tem alguma palavra, alguma Bíblia que venha a palavra em hebraico e em seguida o significado? Olha, é difícil, né? Existe, por exemplo, um pessoal que tem feito interlinear, né? A Sociedade Bíblica do Brasil fez um interlinear onde aparece a palavra, né? Com a transliteração ali às vezes e com a palavra embaixo. Mas acho que eu saiba não tem a Bíblia toda. Mas isso não é muito recomendável, sabe? Porque, Sim. na verdade, a dinâmica da sintaxe das palavras no hebraico é muito importante. Você simplesmente pegar uma palavra, você não, na verdade, você não vai entender muita coisa. É importante acompanhar direitinho. Aliás, é até perigoso, né, Sayão, você pegar uma palavra, Sim, tirar do contexto e simplesmente traduzir assim de uma forma fora, totalmente fora, só pelo significado da palavra, né? sim, Então, acho que é uma questão que a tem gente toda a precisa razão. lembrar. Qual a ideia que os judeus têm acerca do mundo espiritual no que diz respeito aos anjos caídos? Aí a gente tem que fazer um curso de 8 aulas sobre isso, né? Porque aquele negócio, né? É a mesma coisa que eu perguntar assim, o que os evangélicos pensam de Jesus? Que resposta a gente daria? Então, assim, não existem os judeus, né? Existe, vamos dizer, uma base da tradição hebraico-judaica e aí, assim como você tem grupos cristãos mais místicos, menos místicos de uma linha ou de outra, os judeus vão ter linhas variadas. Então, tem algumas linhas que se preocupam mais, né, com anjos. Existe toda uma angelologia pós-bíblica que aparece no judaísmo. Às vezes você tem nas linhas místicas, como cabalistas, que estabelecem assim algumas conexões angelicais mais intensas, né? Mas assim não dá para a gente estabelecer um elemento padrão, não, né? E de modo geral o judaísmo, vamos dizer, mais focado, mais centrado, não se preocupa tanto com anjo. Mas se você for ler as histórias, for ler as chamadas Agadot, né, você vai ter muita referência aos anjos lá também. Mas, Suzy, acho que o nosso tempo já está chegando aí, né? Já. Já chegamos lá. Acho que a única coisa que eu acho que eu gostaria ainda de comentar, alguém perguntando se alguém aprender hebraico bíblico facilita para o aramaico. Facilita sim, tá? Porque tem uma estrutura semelhante, próxima, e aí você, primeiro que você já, né, ganhou muito sabendo o alfabeto, vai ter algumas coisas muito parecidas, e a questão da gramática vai caminhar da mesma maneira, Com mais certeza. fácil. Então é Bom, isso. bom, Suzy, a gente vai terminar, mas a gente não pode deixar de dizer para todo mundo hoje, Shana Tová Umetuká. Metuca. O que é isso, Traduz para a Sayão? gente aí. Não, você que Xaná. traduz. O que Xaná é é Shana ano. Tová?
é novo, Tová. né? Tová é bom e o metuká é doce. Então, Taná, Tová, o metuká. Ou seja, é um jeito de falar Feliz Ano Novo em hebraico. Por quê? Porque Feliz ano novo. exatamente de ontem para hoje deu-se início ao Ano Novo Judaico. Tá? Um prazer muito grande ter vocês com a gente. Então, veja, não desanime, pegue lá a apostila, copie, leia de novo, pode mandar para a gente aqui, a gente vai tentar ajudar à medida do possível. Deixa eu só falar, alguns me mandaram e tem que lembrar isso. Eles não estão entendendo que tem que começar a escrever e tudo que nós lemos começa na direita, Saião, né? Então, começa na direita e a gente vai, né, para a esquerda. Então, sempre vai ser assim, não importa como está em português. O hebraico tem que começar à direita e vai para a esquerda. Então, só Tem que lembrando ser o disso. contrário. É proibido escrever da esquerda para a direita, tá bom? Exatamente. Então, muito obrigado a todos, Todarabá. Tenham uma boa noite. Como é que é boa noite mesmo, Suzy? Que a gente diz para todo mundo? Laila, como é que é bom mesmo? Todo mundo aprendeu? Tov, né? Laila Laila, Tov. Tov. Laila Tov. Então, vamos aí se manter, né, em sintonia. Vejam a aula de novo, caprichem aí no aprendizado e que Deus nos abençoe. Obrigado pela sintonia de todos. Obrigado, Deus Suzy. abençoe. Obrigado, Dilean, que está aí também na coordenação por trás do cenário aqui do palco. E que, né, todos sejam aí abençoados no final desse dia. E amanhã, 10 da manhã, temos a nossa celebração da IBNU, para todo mundo que quiser participar e ouvir a mensagem da palavra de Deus. Boa noite a todos. Boa noite.